noite. Tudo bem aí, galera? É que minha esposa disse para eu deixar, né? Aí a gente obedece, né? Tem algumas coisas que a gente faz para agradar, né? A esposa, a namorada, né? Mas tá de boa, né, galera? Boa noite, tudo bem com vocês? Feliz sábado aí. Que bom que mais um final de semana chegou. A gente está caminhando para os finais aí do nosso semestre. Eu espero que o seu semestre tenha sido muito bom. E eu espero que você possa passar em todas as disciplinas e você possa tirar as suas férias aí o mais rápido possível. Mas se você não passar de primeira, também não se preocupa. Sempre há uma esperança, tá? Continua fazendo o seu melhor. E que Deus abençoe você, que você possa encerrar esse semestre com a certeza de que você deu o seu melhor. Eu não vou precisar, mas obrigado, viu, Maicon? Hoje eu não vou precisar de apresentação. Obrigado, viu? Eu quero convidar você para a gente abrir a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Quantos já acharam? Diga salve. Ok? Então, acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 15. Diz assim, olha. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito a pergunta pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Ok? Esse é o texto que nós vamos usar nessa noite. Só para contextualizar, você já conhece muito bem essa história, você conhece a história de Pedro. Você sabe que Pedro foi um discípulo de Jesus. Pedro era bem característico, era bem espontâneo, mas Pedro uma vez falou para Jesus que ele iria com Jesus até a morte, né? Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele abandonou a Cristo, e o Jesus mesmo havia avisado para ele: Pedro, olha, na verdade você está me falando que você me ama mais do que todos esses outros, mas a verdade é que você vai me trair. E naquele mesmo dia Pedro traiu a Jesus, e aí Pedro não se sentia digno de seguir a Jesus, de ser discípulo do Mestre. Após a ressurreição de Jesus, mesmo testemunhando a ressurreição de Jesus, Pedro não se sentia mais digno de ser discípulo. Pedro abandona tudo e volta para a pesca, o que ele fazia antes. Até que Jesus vai encontrar com Pedro novamente, alguns quilômetros de distância. Jesus encontra com Pedro, acontece novamente a segunda pesca maravilhosa, eles pescam de novo um monte de peixes. Quando eles percebem que é Jesus, Pedro se joga na água e ele vai ao encontro com Jesus. E aí, quando ele se encontra com Jesus, Jesus monta um cenário lá, que é o mesmo cenário onde Pedro traiu a Jesus. Agora é o mesmo cenário que Jesus monta, e Jesus agora faz a pergunta para ele: Pedro, você me ama? E aí Pedro agora, ele teve que fazer a sua profissão, a sua confissão de fé para com Deus. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que todos esses? Ele fala: Senhor, eu amo você, claro que eu te amo. Você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Não, eu não te amo a ponto de dar a minha vida, mas eu amo você.
E Pedro se declara para Deus mediante a pergunta de Jesus Cristo. E a gente conhece, esse foi o momento onde Jesus restaura o ministério de Cristo. Mas eu gostaria de usar esse momento da história de Pedro para trazer para a gente, talvez, essa pergunta para a nossa vida também. Imagina se Jesus estivesse perguntando para você, você me ama, o que você diria para Jesus? Essa é uma boa pergunta. E aí, para tentar ilustrar, eu queria ver com você, se você fosse me perguntar, você vai me entrevistar e agora você precisa descobrir uma informação. Se você fosse me fazer uma pergunta para saber se eu amo minha esposa, o que você me perguntaria? Eu vou anotar. Que tipo de pergunta você me faria? Se você quisesse saber se eu amo minha esposa, aí você vai me fazer uma pergunta. Que pergunta você me faria? Talvez eu vou precisar de um microfone, né? Oi? Se eu deixo o bigode? Ah, entendi, cara. Como é que você me perguntaria isso, Wagner? Se eu faço alguma coisa que ela gosta, seria mais ou menos essa pergunta, né? Mais ou menos. Ok? O que mais que você me perguntaria? Oi? O que eu prefere? O que eu prefiro? Ah, legal. Vou anotar essa pergunta aqui também. Se eu prefiro jogar futebol ou ficar com ela. Ok, legal. Futebol ou ficar com ela. Beleza. Alguma outra pergunta? O que eu faço quando ela chora? Beleza, mas não quer me contar. O que eu faço quando ela chora. Beleza? O que mais? O que eu faço para provar o meu amor por ela? Faço para provar. Depois você fala, Aninha. Se eu me importo com as necessidades dela, ok? Legal. Eu queria que as meninas respondessem. As meninas entendem mais de amor do que os homens, né? Não, né? A Ana, depois a Miriam. Ok, o que é mais importante? Estar com os amigos ou com ela? Beleza. Amigos ou ficar com ela? Beleza. Miriam, se eu deixaria o Iapê por ela? Rapaz. Beleza. Tá bom. Alguma outra pergunta? Letícia. Depois. Pessoal, escuta a pergunta aqui, ó. Ok, se eu daria a minha vida por ela, né? Beleza. Ok, as duas últimas aqui, tem uma lá e mais uma aqui, a gente... Até onde eu iria por ela, ok? Até onde eu iria. Beleza, legal. Alguém aqui? Ok? O que eu deixaria por ela?
Tem uma outra pessoa aqui e a gente fecha, não? Não quer mais? Desistiu? Ok. Tá. Ok, Mateus, última. Rapaz, se eu deixaria o ministério, né? Beleza. Mas é uma boa pergunta, viu? Beleza. Ok, gente. Coloque seus olhos aqui nos meus olhos. Imagina, então, que você quer saber se eu amo de fato a minha esposa, né? Aí você me faz essas perguntas. Agora eu vou transformar essa pergunta, preste atenção. Eu vou transformar essas perguntas, alguns não vão dar certo, né? Que vocês me falaram, para saber se de fato você ama Jesus. Preste atenção. O que você prefere? O futebol ou ficar com ele? O que você faz para você provar que você ama ele? Você se importa com as coisas que ele se importa? Você prefere os amigos ou a Jesus? Você deixaria o IAP por ele? Não sei se isso daria muito certo, acho que... Mas enfim, você daria a sua vida por Jesus? Até onde você iria por causa do nome de Jesus? O que você abandonaria por ele? Esses dias eu fiz também no meu Instagram e surgiram também algumas perguntas interessantes, né? Você tira tempo para estar com ele? Alguém me perguntou, você leva flores para ela? Talvez não flores, mas você oferece o melhor da sua vida para ele? Você respeita ele quando ninguém está vendo? Você conhece ele? O que ela não gosta, ou o que ele não gosta que você faça? Você sabe disso? Você daria o melhor pedaço, no caso da comida, mas eu falo, o melhor pedaço da sua vida para Jesus? O que você sente quando você se aproxima ou você está próximo de Jesus? Alguém me perguntou, as suas redes sociais mostram que você ama ela? É oficial no Facebook? Aí eu pergunto para você, as suas redes sociais mostram que você ama Jesus ou que você se ama? Essas são algumas perguntas. E tudo isso depende do nosso relacionamento com Deus. Você se relaciona verdadeiramente com Deus? Para a gente saber se a gente ama uma pessoa, um dos primeiros aspectos é saber o quanto a gente se relaciona com ela. E aí eu pergunto para você, você verdadeiramente conhece Jesus, você relaciona com ele a ponto de conhecer? Afinal de contas, Jesus diz assim, olha, que num dia haverá um grande dia onde haverão 2 grupos de pessoas. E nesses 2 grupos de pessoas, um grupo ele vai olhar e vai falar assim, olha, servo bom e fiel, entra aqui no gozo, no reino. Mas ele falará também para um outro grupo assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso para pessoas que vão atrás de Jesus, que vão, Senhor, nós estamos aqui, mas eu nunca vos conheci. Talvez eu conheça o seu pai, talvez eu conheça a sua mãe, eu conheço os seus colegas de quarto, eu conheço os seus amigos, eu conheço os seus irmãos, mas você eu não conheço. Você eu não conheci, eu não tive relacionamento com você. Quanto tempo você esteve comigo? Você parou para conversar comigo? Quando foi que a gente conversou, a gente se relacionou verdadeiramente? Essa é uma pergunta muito importante. Será que eu e você
conhecemos verdadeiramente a Deus? O primeiro aspecto é a forma como nós relacionamos com Ele. Eu fico imaginando, é claro que eu não acredito que isso seja possível, mas se todas as pessoas da sua vida abandonassem a Cristo, sabe? Deixassem e falassem, olha, você chegasse em casa, talvez os seus pais sejam cristãos, seguidores de Jesus, e falassem, ó filho, olha, ou filha, a partir de hoje, nós estamos deixando a Cristo, nós não queremos saber de igreja, nós não queremos saber de Jesus, nós decidimos abandonar completamente a nossa fé, então, a partir de hoje, Cristo não tem mais significado na nossa vida. O que você diria? Como que você se portaria nessa situação? Você iria com eles? Ou você falaria para os seus pais, pais, eu fico muito triste que vocês tenham tomado essa decisão, mas ainda assim eu escolho seguir a Jesus. Se a gente parasse aqui no IAP de fazer culto, se a gente parasse aqui de ter cultos nos residenciais, programas espirituais, se acabasse todos os projetos espirituais aqui do campus, todos os projetos missionários do campus, será que você faria alguma coisa ainda assim? Será que você teria contato com Deus? Você pararia, tiraria tempo para você estudar a palavra de Deus, para você orar com Deus? Ou você normalmente espera quando todos estão fazendo, você faz? Você tira tempo para orar ou você ora quando você vem para a igreja ou quando você vai para o culto? Você tira tempo para estudar a palavra de Deus ou você só pega a Bíblia quando você vem na igreja ou quando você vai para algum culto que tiver? Você verdadeiramente se relaciona com Jesus? A frase mais mal usada de todas é essa expressão, eu amo você. Ela é a frase mais banalizada, porque ela é uma frase simples de falar, ela é uma frase bonita de ser falada, mas nem sempre ela corresponde à realidade, porque amar significa muito mais do que simplesmente falar. Amar significa muitas vezes escolha, significa vivências, decisões. Eu lembro quando, no início do meu casamento com a Sara, e aí, um dia a Sara me perguntou assim, olha, amor, tem alguma coisa que eu faço que incomoda você? Aí eu falei, tem. Aí eu falei umas 2, 3 coisas lá. Aí eu perguntei para ela assim, e eu, amor, tem alguma coisa que eu faço que incomoda você? Ela tinha uma lista, né? Aí ela falou lá a lista dela. Mas sabe o que é mais interessante de tudo? É que lá em casa a gente se esforça, e principalmente eu vejo a Sara se esforçando muito para não fazer aquilo que me incomoda, porque ela me ama, porque ela não quer me aborrecer. E isso é muito legal. E isso tem tudo a ver também com amor. Esse é um segundo aspecto, além do relacionamento. Amar significa saber que algumas coisas incomodam o outro e você fazer de tudo para evitar aquilo que aborrece o outro. Amar a Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, nós olhamos lá no livro de Salmos, capítulo 139, quando Davi, ele fala sobre Deus, ele fala, Deus, você sabe de todas as coisas, mas o capítulo 139, ele termina da forma mais linda possível, porque Davi olha para Deus, ele fala, Deus, sonda meu coração, você conhece, olha para dentro do meu coração, e veja se tem alguma coisa que é mal, que tem alguma coisa ruim, me mostra andar pelo caminho bem. É como se ele tivesse falado para Deus assim, Deus, olha para a minha vida, existe alguma coisa que aborrece a você? Existe alguma coisa na minha vida que te aborrece? Se existe algo na minha vida que te aborrece, me mostra como fazer diferente. É a mesma coisa, Senhor, tem alguma coisa na minha vida que te incomoda? Porque se existe algo na minha vida que incomoda você, me ajuda a fazer diferente. Me ajuda a fazer diferente. Amar a Deus significa, muitas vezes, alguém fez essa pergunta, né? Você deixaria alguma coisa por Ele? Você faria alguma coisa diferente para você estar com Ele? Ou você continuaria fazendo as mesmas coisas?
Afinal de contas, Jesus um dia diz assim, amar significa amar a Deus. Talvez amar as pessoas, a sua esposa, os seus pais, é um pouquinho diferente, mas amar a Jesus, Jesus disse claramente assim, olha, no Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 15, ele diz assim, olha, se me amais, guardareis os meus. Se você me ama, você obedece a minha palavra. Se você me ama, você me obedece a minha palavra. Tudo que me aborrece está aqui na minha palavra. Então, se você quiser saber aquilo que me aborrece, está aqui. E se você me ama, então está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, amar significa reconhecer aquilo que incomoda o outro. Mas, acima de tudo, amar significa escolher. Deixar aquilo que incomoda o outro. Amar a Jesus significa verdadeiramente amar aquilo que Deus ama e rejeitar tudo aquilo que Deus rejeita. Você ama as coisas que Deus ama? Você sente prazer nas coisas que Deus ama? Você rejeita aquilo que Deus rejeita? Ou você ama as coisas que Deus rejeita? Essa é uma boa pergunta. Às vezes nós vivemos, e a Bíblia nos fala sobre isso, um desafio, né? Porque quando nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida. E quando o Espírito Santo ele age na nossa vida, e aí às vezes a gente vai a algum lugar e a gente faz alguma coisa errada, ou a gente comete um pecado, e você se sente mal com aquilo porque você cometeu o pecado, mas o Espírito Santo trabalha no seu coração, e o sentimento que você sente no seu coração, sabe aquele sentimento ruim, por que eu fiz aquilo? E você vem para a igreja, às vezes você se sente mal com o seu pecado. Mas de vez em quando também a gente, às vezes nós nos sentimos mal na igreja por causa do nosso pecado, mas às vezes também nós cometemos o pecado e nós nos sentimos mal por causa do Espírito Santo, e a gente fica nesse desafio, porque às vezes a gente comete falhas, mas às vezes o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida em cima das nossas falhas. Mas a jornada de amar ao Senhor Jesus, além de se relacionar com Cristo, além de reconhecer aquilo que aborrece a Cristo e decidir escolher aquilo que Jesus ama, decidir escolher amar as coisas que Deus ama, rejeitar as coisas que Deus rejeita. Amar a Jesus significa rejeitar, inclusive muitas vezes a si mesmo. Porque um dia ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando Jesus está falando negar a si mesmo, de fato, Ele está falando para eu e você negarmos a si mesmo. Só que nós vivemos uma época de uma construção, olha, nós não podemos confundir algumas coisas, tá? Deus ama você do jeito que você é, sim ou não? Correto? Deus ama todas as pessoas do jeito que as pessoas são. Talvez o pior dos pecadores, o pior dos assassinos, o pior dos criminosos, ou o pior de todos os seres humanos, talvez eu seja uma dessas pessoas. Jesus me ama desse jeito. Então Jesus, o amor de Deus, ele não é condicional. Deus não me ama mais pelas coisas boas que eu faço e nem me ama menos pelas coisas ruins. Então Deus ama a todos de forma incondicional. Deus não tem condições para amar nenhum dos seus filhos. Ele ama a todos. A grande diferença está no quanto eu amo a Deus. O quanto eu amo a Deus. E amar a Deus significa tomar decisões, fazer escolhas também. Significa negar a si mesmo. O problema hoje é que a gente fala assim, olha, Deus me ama do jeito que eu sou, então eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, ofendendo a Deus do jeito que eu quero. Mas eu amo a Deus. Só que as minhas escolhas são escolhas que ofendem a Deus, ofendem a sua palavra, transgridem a sua palavra, ofendem. Mas eu falo assim, eu amo a Deus. Deus me ama desse jeito. Claro que Ele ama você. O grande problema não é o quanto Deus me ama. O grande problema é o quanto eu amo a Deus. O quanto eu desejo estar próximo de Deus. Porque se eu não amo a Deus, se eu não desejo estar próximo dEle, Deus não pode me salvar, porque como é que Ele vai me salvar se eu não quero estar próximo dEle? Ele vai me levar para próximo dEle se eu desejar, correto? Vocês concordam comigo? Deus fará algo por mim quando eu quiser. Se eu não quiser, Ele não fará algo por mim. Então eu preciso, de fato, querer ter a Deus.
Mas a gente vive uma dualidade. Aí, por isso que eu vim com a minha pasta aqui, é que eu trouxe aqui duas bebidas aqui. Suco de laranja. Eu gosto muito de suco de laranja, eu gosto mais do natural mesmo, não tanto tão arte. Apesar que diz que é integral, né? Mas mais caseiro mesmo. E Nescau, né? Alguém aqui gosta de Nescau? Legal. Tem uma polêmica aqui no Brasil, né, do Toddy e o Nescau, né? De quem gosta mais de quem, né? Tá, mas eu tenho esses duas bebidas aqui, correto? Alguém aqui, quantos aqui gostam muito de suco de laranja, assim, sabe? Eu curto muito suco de laranja. Legal. Alguém não gosta de suco de laranja, só por curiosidade? É mesmo? Nossa... Poucos, mas eu amo. Não esse, né? Esse é um pouquinho mais artificial e tal, né? Mas olha, vou abrir aqui. Eu espero não fazer uma besteira aqui. Enderamar aqui, mas olha. Espera aí. Vocês estão bem, gente? Está tudo bem. Às vezes, na nossa jornada cristã, às vezes a gente lida mais ou menos assim, né? Por exemplo, às vezes você diz que você ama Jesus, ok? E eu acredito que você ama Jesus, então eu amo a Jesus. Só que de vez em quando também você fala assim, olha, eu amo a Jesus, mas eu amo o pecado em minha vida. Ok? Eu amo. Às vezes você acorda de manhã, ô Jesus, nossa, hoje eu quero ter uma experiência muito legal com você. E aí depois você, no final do dia, talvez, à noite, eu vou lá na balada também. Mas eu amo a Jesus. Eu fumo maconha. Eu amo a Jesus. Eu mando nudes. Eu amo a Jesus. Mulheres nuas na internet. E às vezes a gente fica nesse vai e volta, né? Na nossa jornada, né? Às vezes você vai, eu amo, mas existe o pecado na sua vida e muitas vezes você ama esse pecado na sua vida e você não quer deixar. Mas o maior problema de todos, sabe qual é? O maior problema é que às vezes a gente talvez não são muitas coisas não, mas existe, sabe, você dá 95% da sua vida, você fala, Senhor, isso é para você, mas existe, sabe, um detalhe na sua vida, existe um pecado, uma coisa que você sabe que aborrece a Deus, que você sabe que incomoda a Deus, mas, sabe, você se agarra àquilo, e às vezes você faz isso aqui, olha. Você bota um pouquinho aqui. E às vezes você se apega a isso aqui, ó. Isso é nojento, gente. Mas às vezes a gente faz isso. Sabe, a gente quer amar a Deus verdadeiramente, a gente quer fazer com que Jesus seja o Senhor da nossa vida, e nós amamos, e nós queremos muitas vezes.
Mas entenda uma coisa, amar a Jesus significa também fazer escolhas. Amar a Jesus significa muitas vezes deixar de lado algumas coisas que nós até queremos, mas nós sabemos que aborrece a Ele. Porque nós sabemos que isso ofende a Deus. Significa escolher, olhar a Deus e falar: Senhor, assim como Davi falou no Salmo 139, Senhor, olha para dentro do meu coração. Deus, olha para dentro da minha vida. Eu sei que existe alguma coisa no meu coração que te incomoda. Eu sei que existe alguma coisa na minha vida que não é legal. Senhor, olha dentro do meu coração, então me mostra, me ensina a andar no teu caminho, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a fazer as escolhas que te agradam. E ao falar isso, eu não estou falando que você vai sair daqui perfeito, ou se você faz uma oração dessa, verdadeiramente, você se tornará uma pessoa perfeita, que não comete falhas. Não é isso. Eu estou falando de uma escolha, de você olhar para Deus e falar: Deus, eu me aborreço com o pecado que existe na minha vida. Porque existem muitos de nós que nos acostumamos. Nós queremos nos acostumar com o pecado, viver o pecado, sabe, fazer escolhas erradas, mas nós queremos viver essas escolhas. E muitas vezes, essas escolhas podem nos levar a fazer coisas trágicas. Muito cuidado com o pecado. O pecado, ele pode começar como uma teia de aranha, mas em algum momento ele se tornará numa camisa de forças. E ela vai te levar para muito longe do Senhor. Não é porque Deus vai te afastar, é você que vai se afastar. É você que vai rejeitar. Existem muitas pessoas que rejeitam hoje a Deus exatamente porque eles caíram na maior de todas as artimanhas de Satanás. Aos pouquinhos, eles foram dando margem. Eu e você precisamos nos arrepender e nos humilharmos na presença de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, mude a minha vida, me transforme. E você pode cometer as mesmas falhas todos os dias. E não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou falando sobre um coração que busca ao Senhor e que fala: Senhor, eu preciso de você. Jesus, eu amo você, eu quero me relacionar contigo. Eu quero estudar a sua palavra, eu quero conhecer a você. Eu quero verdadeiramente viver a eternidade contigo. E se existe alguma coisa na minha vida, me ajuda. Senhor, eu não quero te desagradar, mas pelas minhas forças eu não consigo. Uma vez, um jovem chegou para mim, de vez em quando, às vezes algumas pessoas falam com a gente, no meu distrito anterior, e ele veio falar comigo e falou: pastor, eu queria conversar contigo, eu queria que o Senhor me ajudasse. E aí eu conversei com ele e falei: pastor, eu sou viciado em pornografia. Pastor, eu sei que isso não é certo, eu sou um jovem cristão, eu estou aqui na igreja, todos os dias eu participo, mas essa é a minha vida, e eu não aguento mais viver essa vida. Eu queria, não sei, pastor, eu queria de alguma forma conseguir algum tipo de ajuda. Claro, eu conversei com ele, orei com ele. Às vezes nem tudo a gente sabe como ajudar, a gente ora. O poder vem de Deus e Ele pode todas as coisas. Mas sabe, quando eu olhei aquele jovem, eu entendi uma coisa muito importante. Aquele jovem, ele não estava lá conversando comigo simplesmente porque ele entendia. Ele olhava assim e falava: pastor, vai resolver, porque se eu falar com o pastor, eu volto agora e acabou, eu nunca mais vou cometer, porque eu tenho certeza que o pastor vai resolver o meu problema. Não é isso. Mas é uma pessoa que chegou para mim pedindo ajuda, mas ele simplesmente está indo lá e está falando assim: cara, eu reconheço, eu estou muito errado, eu preciso. É simplesmente uma confissão de uma pessoa que reconhece que ele precisa de Deus na sua vida, ele precisa do poder de Deus na sua vida. Às vezes, quando a gente confessa a Deus, ou quando a gente confessa uns aos outros os nossos pecados, talvez não é porque aquela pessoa vai resolver o seu problema,
Muitas vezes você pode voltar a cometer os mesmos erros, porque a sua condição de pecador, ela é uma condição muito desafiadora. Por isso Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Mas é você olhar para Deus e falar, Senhor, eu reconheço que existe um pecado na minha vida. Me ajuda. Me ajuda. Porque de vez em quando, a gente esquece que existe um pecado na nossa vida. E se você não se arrepende, não existe perdão para pecados que você não se arrepende e não busca perdão do Senhor. Eu quero desafiar você a gente encerrar esse culto, mas eu gostaria de convidar você, e nós vamos parar aqui alguns minutinhos. Você vai olhar para dentro de si, sabe? Eu queria que você conversasse com o Senhor, assim como Davi, abrisse o seu coração e falasse, Senhor, olha para dentro de mim. Existe alguma coisa na minha vida que te aborrece? Eu quero me livrar disso aqui. Eu quero ter a certeza de que essas coisas na minha vida te aborrecem, porque no momento que eu for escolher fazer isso, eu quero lembrar disso, que isso te aborrece e que isso me incomode. Eu quero desafiar você a orar a Deus, confessar ao Senhor os seus pecados e você pedir perdão, porque a Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados, ele encontra o perdão e acha a graça. E essa graça nos alcança a todos nós, não importa as más escolhas que nós fizemos. Por isso eu convido você, nesse momento, assim como você está, feche seus olhos e conversa com Deus. Eu vou convidar você, se ajoelha comigo. Vamos nos ajoelhar e converse com Deus um pouquinho. Eu finalizo aqui. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito aqui no nosso meio. Senhor, nós queremos viver uma experiência contigo. Nós queremos viver algo diferente na nossa vida. Nós queremos que o Senhor tome conta da nossa vida. Que em todos os lugares que nós passarmos, que nós pisarmos, que as pessoas possam sentir a presença do Teu Santo Espírito, através do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço, das nossas atitudes, que as pessoas possam sentir o conforto que vem de Ti, a paz que vem de Ti. Mas Deus, que verdadeiramente a nossa jornada nós possamos viver cada vez menos de nós e mais do Senhor. Nós precisamos mais de Ti. Que o Senhor possa nos esvaziar e nos preencher com a Tua presença. Se existe algum pecado, e todos nós temos falhado, todos nós cometemos pecados que Te aborrecem, Senhor,
Que Teu Santo Espírito possa incomodar o nosso coração, sonda o nosso coração, olha para dentro de cada um de nós. Que o Senhor possa nos mostrar o caminho para Te servir, para Te amar. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem grandes propósitos para a nossa vida. E os Teus propósitos são maiores. O Senhor promete nos oferecer a verdadeira alegria, a alegria eterna. Não uma falsa alegria baseada nas nossas más escolhas. O pecado muitas vezes nos leva para longe de Ti. E é um caminho que nós trilhamos rumo à nossa desgraça, rumo à nossa infelicidade. Quantas pessoas hoje sofrem por causa das más escolhas, porque abandonaram ao Senhor e decidiram fazer escolhas que os levaram. Mas, Senhor, nós queremos aqui, nessa noite, oferecer a nossa vida. Nós amamos ao Senhor e nós queremos amar o Senhor para sempre. Que cada jovem, cada adolescente que entrou aqui, cada pessoa que entrou aqui hoje nessa noite, possa, pelo poder do Teu Santo Espírito, permitir que o Senhor seja o Senhor da vida dela. Que as suas escolhas, as suas decisões sejam para honrar ao Senhor. E nos momentos que nós falhamos, nos momentos que nós erramos, que nós possamos cair de joelhos e clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Que nós possamos reconhecer o quão pecadores nós somos, mas que nós possamos olhar para o Senhor e lembrar o quão amoroso é o Senhor, o quão misericordioso é o Senhor. Abençoa a todos aqui nessa noite. Fica conosco. Nós oramos e finalizamos essa prece e ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Feliz sábado para todos.